Vamos ouvir o ministro Sérgio Moro falando sobre essa possibilidade aí de veto por parte do Palácio do Planalto. Ele não entrou em detalhes, mas vamos ouvi-lo. O presidente vai analisar a possibilidade de sancionar integralmente ou vetar totalmente ou vetar parcialmente. Vetar totalmente não faz sentido, evidentemente. Talvez hajam alguns vetos. Isso vai ser discutido com o presidente da República. Bom, o presidente deu uma dica aí do que ele pretende deixar de fora. Vamos ouvir Bolsonaro. O dispositivo desse projeto de crime triplica a pena para quem cometeu o crime de calúnia, difamação e injúria nas mídias sociais. Imagina o inferno que vai ser, né? Eu estou disposto a vetar isso aí, mas a gente vai acompanhar nos comentários aqui para ver o que o povo acha. Se achar que eu devo sancionar, eu posso aí levar em consideração o que vocês estão colocando aí. Ô Cláudio, o que aconteceu? Eles legislaram em causa própria, aumentando essa pena aí, porque quem fala mal de deputado ou senador pode ser enquadrado assim? Isso é um escândalo, né? Aliás, entre outras coisas que eles fizeram, né? Essa coisa do juiz de garantia, como ele está inspirado, é um exemplo de outros países, como o Pedro explicou, cujo sistema de investigação, de apuração e de condução de processos é diferente do Brasil. Com isso, na prática, essa foi uma malandragem até criminosa para impedir que juízes como Marcelo Bretas e, por exemplo, o ministro Edson Fachin, que é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, sejam impedidos de prolatar a sentença. Com isso aí, pode ser uma manobra. Essa manobra foi, inclusive, denunciada pelo procurador da República, Hélio Teilho. Aliás, esse é um procurador de Goiás, que teve um papel mais protagonista durante o governo Fernando Henrique, eu acho. O Hélio Teilho é que chamou a atenção para isso, e foi quando as pessoas se aperceberam, né, de que, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, se essa coisa for aprovada, o ministro Fachin ficará impedido de votar, só votarão 4 ministros, haverá, portanto, empate e vai prevalecer sempre aquele princípio segundo o qual em dúvida pro réu. E aí, como no Supremo Tribunal Federal tem sempre 2 ministros que votam favoráveis a todos os réus da Lava Jato, são os casos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, então vai ser um liberou geral, assim, vai ter fila de ladrão na segunda turma, na expectativa e na certeza até de que vai sair livre, leve e solto. O que eu falei aqui no início, né, Cláudio, é o seguinte: o juiz de garantias, e esse modelo existe na Itália, onde aconteceu a Operação Mãos Limpas, que é defendida pelo ministro Sérgio Moro. Porém, ele deve entender, assim como outros juristas, que lá eles têm o chamado juízo de instrução. É um outro tipo de investigação de crime. Nada contra, a favor, cada um tem os seus méritos e também os seus problemas. Não existe um sistema ideal, né? Senão todos os países adotariam. Mas aqui nós temos o inquérito policial, né? É algo diferente. Então, por isso que nós temos lá um juiz que acompanha mais de perto a investigação, que dá aos despachos, as decisões interlocutórias, e um outro que é o responsável pela análise final do caso. Eu acredito que, pelo modelo que a gente tem, o conhecimento do juiz durante as ações, ele é fundamental, porque o juiz, quando ele for julgar, ele já está inteirado sobre o que aconteceu, os pedidos que foram feitos pela defesa, ele não precisa ler o processo, pegar o processo do zero, né? Então, não tem a ver com o nosso sistema processual. É isso que tem que ser dito aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Nós estamos introduzindo algo no nosso sistema aqui. Aqui a gente vê a contradição do Congresso Nacional, porque, por exemplo, o plea bargain também não tem a ver com o nosso sistema, né? Tem os seus méritos também, as suas críticas, mas a gente tem que encaixar as peças de acordo com o tabuleiro que a gente tem. A gente vai querer botar uma peça que não encaixa aqui no nosso sistema, pode não ser a melhor alternativa, apesar, repito aqui, da ideia ter os seus méritos. Então, o juiz, no sistema aí de garantias, o juiz vai ter um papel ativo na investigação. Aqui o juiz não tem papel ativo, o juiz recebe pedidos e o juiz despacha a partir dos pedidos que são feitos, né? Esse ativismo judicial que a gente vive pode ser intensificado com o juiz de garantia, que vai tomar procedimentos
durante a investigação. Você imagina só, hoje, para a gente levar alguém para a cadeia preventivamente durante uma investigação, você precisa ter um pedido de um delegado, de um promotor de justiça para o juiz. Ele vai analisar e manda prender. Imagina se o juiz puder prender sem esse pedido. Se ele puder decretar a prisão de ofício, né? É algo complicado pro nosso sistema jurídico. Mas foi aprovado aí. Acredito que esse vai ser um dos temas vetados, por recomendação até do ministro Sérgio Moro. Mas o ministro Sérgio Moro, ele atuou assim na Operação Lava Jato de certa forma, né? Foi ativo, né? Ele foi ativo, ele não foi um juiz passivo. Sim, mas sempre com ele o pedido... instruiu a acusação em determinados momentos ali, né? Então, eu não sei se dá pra dar de barato que ele vai recomendar ao presidente Jair Bolsonaro o veto desse dispositivo, porque, além disso, ele escreveu, naquele documento que ele escreveu, numa análise que ele fez sobre a Operação Mãos Limpas da Itália, que ele publicou, acho que no meio da década de 90, há elogios ao tal do juiz de instrução. Né? Então, me parece que ele tem simpatia pela existência dessa figura. Se ela se encaixa no nosso ordenamento jurídico, aí, sinceramente, não sei dizer. Agora, que me parece, ele tem simpatia por isso, já deixou isso escrito e atuou assim de certa maneira, então eu não sei se dá para dar de barato que ele vai orientar pelo veto. Eu acho que sim, viu, Rafael? Eu acho que sim, porque não está no projeto original dele, não estava ele não encaminhou isso. Isso foi uma mudança feita durante o debate na Câmara Federal, né? Ele pode até ter simpatia pela forma como a Operação Lava Jato, como a Operação Mãos Limpas foi importante para o combate à corrupção. Ele agiu assim, né? Mas nesse ponto... Mas não, mas ele não agiu como um... Mas ele não decretou prisão de ninguém. Sim, mas ele não foi um juiz né? passivo ali. As mensagens todas divulgadas mostram que ele ficou longe de ser um juiz passivo na Operação Lava Jato, né? Oficialmente ele não pôde decretar nada de ofício, né? Não foi possível. Sempre houve um pedido para que ele pudesse analisar o pedido. Suspeita de que esses pedidos foram feitos, não é? Assim, as conversas indicam corta, que é uma suspeita, né? Mas a questão é que essa regra aí também, impede, né? Essa regra na prática proíbe o juiz de proferir a sentença no caso que tenha tomado conhecimento de uma prova que venha a ser anulada, por exemplo. Esse é um dos casos, né? Que precisam ser objetos de análise para veto. Tem a dificuldade adicional que foi criada para a decretação de prisão preventiva, por exemplo, de ladrões da Lava Jato, né, de corruptos, porque acrescentaram lá um dispositivo, as regras que hoje estão em vigor, né, em que diz o seguinte: tem que haver o acusado, para ser decretada a prisão preventiva, ele tem que oferecer perigo. Ladrão não oferece perigo, a não ser de roubar, né, de continuar roubando. Mas perigo assim do cara lá que vai lá, vai matar, isso não tem. Então isso vai ser outro jabuti que se colocou nesse projeto anticrime, que tá repleto de jabutis pendurados, viu? É preciso, isso vai ter que fazer um trabalho minucioso para identificar cada uma dessas safadezazinhas, né, que a Câmara introduziu ao pacote anticrime do Moro. A gente fica, numa primeira análise, todo mundo caiu na conversa de que ali grande parte, 80%, 70% do pacote foi aprovado, mas com uma série de jabutis, de pequenos cacos, que é exatamente para favorecer o crime e dificultar a ação da justiça e dos investigadores.